Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo no podcast SampaCast. Estamos aqui na Lapa, Teia Lapa, com o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar, e o nosso apoio técnico com a Thaís. Thaís, um grande abraço aí, muito obrigado pelo apoio. Aerodesporto, antes que eu apresente, vou falar aqui o que é isso. Eu estava almoçando, por um acaso, esse mês, semana passada, com um médico bem sucedido, na área da medicina, também já com cargo administrativo, diretor, almoçando, ele falou, Calazans, eu queria tanto ser piloto, mas o destino fez com que eu fosse médico. Tá bem, né? Mas eu falei, você pode ser piloto, né? Você pode ainda desenvolver, né, esse sonho aí, cumprir esse sonho, né? Ele, como, Calazans? Aí eu falei um pouco sobre a aviação, que eu vou chamar aqui aviação experimental. O nosso técnico aqui vai falar melhor sobre isso, se o termo é esse mesmo, aviação experimental, tá? Então, eu vou chamar aqui de aerodesporto e chamar a atenção que você, ainda que não teve ou não tenha possibilidade de ser um piloto comercial, um piloto de linha aérea, voar em empresa, você pode sim desempenhar essa função como piloto aéreo do esporte. E nós vamos falar aqui sobre esse assunto. O que é um piloto da aviação dessa classificação e como se tornar um piloto. Aqui nós temos vou chamar de aeronave, né? Convidado, Gladson, você acredita que eu já voei nisso? Eu não sou piloto de track, tá? É track mesmo, é isso? Trike. Track. Eu não sou piloto disso, tá? Mas eu tinha um colega na década de 80, 90, ele era piloto, inclusive construía, ele tinha um biplace e eu fiz muitos voos com ele. Hoje eu não sei, né? Não sei se eu teria essa coragem, mas temos aí uma classificação desse tipo de aeronave, né? É muita coragem, Gladys. Não, Daqui a pouco você vai falar. É assim, eu repito, esse aqui é biplace? esse. Então, dois lugares. Eu voava lá atrás, né? Eu não sou piloto de trike, né? Trike, na verdade, é uma asa delta motorizada. Trike é um triciclo, É né? um Em triciclo, uma termos de asa delta. inglês. Um E eu triciclo. voava isso no Vale do Paraíba, decolava lá decolei de Guaratinguetá, que era uma pista pavimentada, mas também de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, que era uma pista de 700 metros, pista de terra com dois obstáculos nas duas cabeceiras. Paz, mas vamos lá, tá? E aí nós temos aí já uma aeronave mais sofisticada, mais um avião, tá? E é interessante, o que nós vamos falar aqui, é que hoje você tem avião experimental, o avião da aviação desportiva, que em termos de navegação é como se fosse um avião, concorda comigo? Em termos de aviônica, você vai desenvolver uma navegação ali de uma maneira impressionante. Então, até mesmo para a tecnologia está tão avançada que você olha às vezes o painel de um avião experimental, parece estar dentro de um Boeing, um Airbus. Estou errado? Não, Tá? corretíssimo na Tá? afirmação. E aí, em termos de estrutura, você tem também um avião que, né, com toda, né, a acomodação ali de Conforto, né? todo o conforto de um avião, né? Aqui, o Gladys, eu queria falar uma coisa. Eu fui controlador de tráfego aéreo na Terminal São Paulo, desde a década de 80. Sim, sei. E, e nós fazíamos ali controle e às vezes você recebia informação, avião experimental na terminal. E nós fazíamos ali, aplicávamos a separação entre aviação comercial, aviação regular. E na nossa cabeça, quando você falava de aviação experimental, vinha uma vassoura voadora. Até que um dia teve um conflito, nada que comprometesse a segurança. Mas falou aviação experimental e o controlador não deu a devida atenção. E esse avião experimental, não lembro o tipo, ele ingressou ali na terminal, rapaz, com uma velocidade, razão de subida, razão de descida, que nos impressionou. Era um experimental com uma performance superior a muitas aeronaves. Por exemplo, aquele avião que entrou, a performance dele era superior ao Seneca. Nós tínhamos um Seneca envolvido, né, um bimotor, e ele ultrapassou. Aí nós começamos nós controladores tivemos essa transformação, né?
Antes nós tínhamos um avião experimental, que eu chamo aqui uma vassoura voadora, e de repente você tem um avião, uma aeronave experimental com uma performance superior a muitas aeronaves. Tá? Então é isso aí é que nós vamos conversar hoje. Como é que chegou a aviação? Tá bom? Eu sou o professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Opa, tá travando alguma coisa aqui, né? Mas não tem problema não. Faz, como dizia a minha avó, faz problema não. Tá? Opa, ele tá tocando aqui ainda. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos outros vários vídeos sobre esse tema e temas análogos voltados para a aviação no canal Professor Calazans e no site do Professor Calazans. Nós temos também aí a seção de cursos, vários cursos aplicados à aviação, perito aeronáutico, fraseologia e tráfego aéreo e muitos outros. E nós queremos, em inglês, criar aqui uma seção de aviação experimental, é isso o nome? Vamos lá. É a aviação de aerodesporto. Nós queremos criar na realidade, o planejamento nosso é criar uma assinatura onde nós vamos dar toda a assessoria, consultoria, informação sobre esse tipo de avião. Então, em breve, essa sessão no site do Professor Calazans. Para contato, tá? Nós temos aí o nosso e-mail e o nosso telefone, que também é Zap. E aí nós temos o Gledson Carneiro. Gledson Carneiro, agora é contigo. Vamos lá, qual é a sua... Aqui eu vou falar, claro, ele é um especialista na aviação aerodesportiva, trabalha numa escola interessante, que ele trabalha na parte teórica e também é instrutor, né? Parte prática É instrutor também. na parte prática. Seu currículo resumido, até que a gente entre em debate aí, e já vou até deixar aqui o contato, para quem quiser o contato do Gledson, além das mídias que nós vamos passar depois. Fala aí, Gledson, qual é a tua experiência na aviação? Vou chamar de experimental, mas não sei se é esta melhor classificação. Nas atualizações a gente vai falar um pouco sobre isso. É um prazer, né, estar aqui a bordo e fazer parte aí, poder contribuir um pouquinho aí com o que eu venho acumulando aí de experiência essa última década aí, um pouco mais de uma década, para poder tirar dúvidas, né? Caso alguém tenha, eu me ponho à disposição, já como consta aí o contato, tá? Através do WhatsApp aí, eu posso tirar qualquer dúvida aí, caso alguém tenha de algum assunto que a gente possa vir comentar hoje aqui. Tá? O objetivo é desmistificar, né, a aviação desportiva ou aerodesportiva. Nós veremos os termos aí no nosso papo aqui hoje. Tá, beleza, então. Então vamos lá. Nós vamos falar. Na verdade, tem vários tópicos, né? Mas vamos falar aqui sobre modalidades, cursos, né? Se você quiser ser um piloto aerodesportivo, qual é o curso? Onde é que você faz o curso? Homologação, nós temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que disciplina, regulamenta, fiscaliza o assunto. Mas se você quiser se tornar um piloto, as pessoas perguntam, para eu ser piloto da aviação aerodesportiva, eu tenho que fazer exame médico, eu tenho que fazer um curso homologado, credenciado, eu tenho que me submeter aos exames da ANAC, o exame médico, como que é? Você usa óculos? Uma das perguntas que as pessoas me fazem, eu posso usar óculos? Então ele vai dar algumas dicas. E a pergunta que o doutor médico lá fez para mim, mas Calazans, aviação desportiva, aviação experimental é segura? E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre segurança de voo. Tá bom? Então, em relação. O Gledson passou ali um rascunho para nós, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essas três classificações: leves desportivas, experimentais desportivas e ultraleves motorizados. Eu me lembro que teve um acidente, uma época, e eu fui chamado para dar uma assistência técnica. E achei interessante que aquela aeronave, que era uma aeronave dentro desse escopo, ela podia voar só numa área. E avião, uma área delimitada, né? E esse era o cheque. E a aeronave, ela voou, o piloto fez um voo além da área delimitada e, infelizmente, se acidentou fora dessa área. E ela estava dentro de uma classificação que não permitia. Isso aí foi uma coisa interessante, um processo judicial que nós tivemos que trabalhar. Na época, eu não conhecia essa restrição, essa diferença. Nem sei se o piloto conhecia. Se conhecia, desobedeceu. Então, uma coisa, um detalhe, e eles estavam se pegando a esse detalhe. Eu falei assim, olha, talvez o piloto tenha cometido uma infração aqui. A gente vai analisar. Contudo,
analisando o acidente, aquele caso não tinha nada a ver com o acidente em si. A aeronave, de repente, se acidentou por falha mecânica. Então, ele cometeu uma infração de tráfego aéreo, mas a infração de tráfego aéreo não foi a causa do acidente. Sim. Mas a gente também não vai discorrer detalhes sobre isso, mas eu achei interessante a classificação. Então, o piloto, ele precisa conhecer o seu tipo de avião, né, que ele está voando, quais são as suas limitações, restrições e o que ele pode operar. Então, vamos lá, Gladson. O que é aeronaves leves esportivas? O que quer dizer com isso? É só Essa, para praticar esporte? é que da forma como você colocou, talvez, né? Mas acho que vai mudar muito aí o propósito. Mas entra no último termo que estava aparecendo ali como ultraleves motorizados, tá? Então, que foi a evolução, né, de onde tudo iniciou para poder chegarmos na performance e naquelas aeronaves que nós vimos aqui Antigamente era no tudo uma início. coisa só. Desde lá do Santos Dumont era ultraleve, do Demoiselle De- era a essência do e, ultraleve, né? Então, foi Demoselle, né? e que dali, lógico, né, os materiais, a engenharia, tudo foi evoluindo para que chegássemos ao resultado que nós temos hoje. Mas a regra inicial começou definindo, né, um limite de peso máximo de decolagem e o número de ocupantes Quando você que fala uma peso, aeronave poderia, peso máximo, é o peso do avião, já com bagagem, pessoa e tudo. saindo tudo do chão. Carregado, Piloto, passageiro, combustível. combustível, bagagem, aeronave pronta para voo, já com seus fluidos todos pronto para voo, né? Então, saindo do solo, que é o peso máximo de Qual que é o peso decolagem. máximo? Na regra anterior eram 750 quilos. Então, e essa tinha a denominação de aeronave ultraleve, Que é mais do que leve. né? Porque, assim, em regra geral, né, categoria de esteira de turbulência leva vai até 7 toneladas, né, 7.000 quilos. É, Então, 750 quilos que é é ultra leve, 10%. É. né? E aí os materiais vieram evoluindo e isso fez com que a, os recursos, né, aumentassem, não restrito ao peso, porém a evolução dos materiais fizeram que chegasse a esse resultado que nós vimos. A aeronave que tinha ali da Montair, né, o MC-01, é uma aeronave que está na regra atual, que é a aeronave leve esportiva, onde o E peso você, máximo é de 600 quilos. Quer dizer, perdeu-se 600 150, quilos. 150 quilos menor para poder se enquadrar na nova nomenclatura, na nova regulamentação, né? Em Então, relação ao peso só, a estrutura da aeronave, a aviônica, pouco importa. Se a aeronave carenada, fechada ou aberta. porque aí entra o conceito da aeronave experimental, né? Onde os equipamentos, os aviônicos, né? Há uma flexibilidade, onde pode ter o aviônico simples, necessário para voar num espaço aéreo controlado, e o que hoje existe aí de mais moderno, né? Disponível no mercado. Porém, não há necessidade de ser um equipamento homologado, né? Que vai fazer parte de todo o sistema, tanto da aeronave quanto aquilo que é aceito hoje pelo, pela ANAC, tá? Vamos dizer E se assim. eu quiser ser piloto de aeronaves leves esportivas, a tua escola, você pode falar o nome da tua escola, onde você Sim, sim, trabalha? sim. Aliás, É, agradeço a não, oportunidade, até bom, né? né? Então, eu faço parte da Looping, Escola de Aviação Leve, com sede em Atibaia, São Paulo, né? Você dá aula lá, o E curso teórico e prático? teórico e O prático, teórico online também, ou o só teórico, presencial? o teórico, devido às condições aí que a gente está voltando à vida normal já há algum tempo, porém essa mudança fez com que nós conseguíssemos, né, atingir uma distância maior pelo meio online. Então, o sistema que eu tenho feito, né, com os alunos é aula online, porém ao vivo, direto ali, debatendo, explicando, né, não gravado, para poder Interagir com os alunos, tirar isso, dúvida, o tirar crescimento, dúvida promover debate, promover a discussão. e o sistema que eu gosto de fazer é de fazer uma aula personalizada dentro da necessidade. Vamos pegar o exemplo do médico que. Hoje esse curso é obrigado ou não? O piloto, para se tornar, ele tem que fazer esse Não, a curso? ANAC, a A, ANAC não exige a obrigatoriedade de fazer o curso. obrigatoriedade do curso teórico, porém, é
fundamental. Isso vai fazer diferença entre a segurança e a É, responsabilidade da atividade que vocês buscam fazer. eu posso fazer um parênteses aqui, mas antes de fazer o parênteses, mas o piloto que quer ser tem que fazer a parte teórica, ele tem que fazer um teste na ANAC, na banca, Sim, ele tem. precisa fazer uma A banca. banca é Isso, obrigatório. isso, é obrigatório. Ele faz o curso, homologado ou não, um curso oficial ou não, pode estudar por si próprio. Isso, você pode estudar por conta de adquirir os materiais que Os existem aí, até livros no aí, próprio site da ANAC é. tem tudo lá o que eles vão pedir, o que eles exigem gratuitamente. Você vai lá e Mas eu estuda, faço uma mas a ressalva. Eu experiência faço uma faz toda a ressalva. diferença. Eu tenho trabalhado muito tempo na aviação e vi muitos alunos estudarem por si só e até mesmo serem bem, alcançarem sucesso no teste da ANAC. Contudo, eu não posso acreditar que a pessoa aprenda sem uma orientação de um professor. Não consigo entender que a pessoa estude meteorologia faça parte, Tudo. meteorologia, navegação aérea, regulamentos. Então eu tenho visto nos meus 40 anos aí pessoas com vícios de interpretação de regras de tráfego aéreo, né, interpretação de navegação, vícios que ficam difíceis de tirar. Então, embora o curso homologado não seja obrigatório, eu não consigo, é uma crítica que eu faço, que os cursos, pelo menos para piloto privado, era obrigatório, né? Era obrigatório, hoje não é mais. Deixou de É. ser, Com todo respeito a esteticista, com todo respeito, mas eu conheci uma esteticista que ela fez um curso durante 10 meses, tinha ali uma obrigatoriedade de presença, era homologado, não sei se era Anvisa, ou seja, tinha um critério de avaliação, o curso era presencial, um critério de avaliação, de fiscalização, e hoje você vê o camarada vai pegar um avião, uma aeronave, e não tem esse rigor. Eu discordo plenamente. Não consigo entender como é que uma pessoa por si só, ela pode até passar no teste. Isso não quer dizer que ela conheça. E muito, aqui vai outra crítica, muitos dos cursos, ou as privados, ou as pessoas que estudam por si só, elas não estão preparadas para aprender a matéria, e sim para fazer a banca da ANAC, que tem uma diferença enorme, enorme, enorme. Mas lá, no curso do Gladson, o negócio é levado a sério. E você também tem a parte prática desse curso. Sim, E sim, qual é a sim, aeronave que você exatamente. voa lá? Utilizamos hoje, né? Temos o Monte MC-01, que para quem tem acompanhado aí as mídias aí, é a aeronave do momento, porém nós fomos os precursores a apostar nesse projeto. Tem o nome do avião? MC-01 e a MC. fabricante é a Monta Air, que é uma fabricante brasileira, que com sede em Feira de Santana, na Bahia. Olha os E baianos aí dando aqui exatamente, sinal. né? E hoje já existem aeronaves nos Estados Unidos, tem uma ainda acho que para a Coreia, se eu não me engano, e em outros países que agora não me recordo ao todo, mas é um projeto aí genuinamente brasileiro e que tem feito bastante sucesso e algumas escolas até de piloto privado têm adotado diante da condição Mas, técnica que a aeronave hoje mas, possui. mas perante a ANAC é homologado para piloto privado ou não? Sim, Ah, é? sim. Pô, que interessante. Então, o piloto, e deve ser também mais barato em relação a uma aeronave convencional para pilotagem privada. O grande problema é que a frota de aeronaves para o curso de piloto privado, ela tem Ob- ficado Obsoleta. obsoleta, né? Como dizia o Diante, meu amigo meu, obsoleta. é, Obsoleta. e isso tem aumentado os custos operacionais, Manutenção, gasto. manutenção, tudo, né? E hoje em dia, com um projeto mais moderno, com materiais mais leves e resistentes, e com um custo de manutenção, até de motorização, né, mais moderno, que faz com que tenha um Gasolina. consumo menor de combustível e tudo de forma mais acessível, né? Tanto na aquisição do piloto que busca ter como lazer, que é o que uma aeronave leve esportiva até pouco tempo era limitada somente a isso, porém hoje já é possível, com uma certificação especial emitida pela ANAC, de que esta aeronave atende aos requisitos, podendo ter um uso comercial desse tipo de equipamento, que até pouco tempo não era permitido por causa de certificações, tá? E hoje essas aeronaves já atendem aos requisitos que a ANAC exige
para que possam estar exercendo esse tipo de atividade, de treinamento de piloto privado, até com os equipamentos que nós vimos em imagens aqui, que é possível fazer o curso até de IFR sob capota, não em condição De real, mas no curso de piloto privado, né, ou no curso de piloto comercial, o uso dessa aeronave É mesmo? para fazer procedimento IFR. Para eu me tornar um piloto esportivo, quantas horas práticas eu preciso fazer? É claro, a gente sabe que vai depender de vários fatores, dentre eles o rendimento do piloto, né, isso a gente, É, mas a gente sabe que para piloto privado, né, hoje são 40 horas, não é isso? sim, Práticas, né, o mínimo. que é o que o E isso regulamento pode variar. Nós exige. estamos gravando esse programa aqui em fevereiro, né, de 2024. A gente sabe que essas coisas variam. Mas hoje, um piloto esportivo, Segundo o RBAC 61, né, RBAC é a Regulamentação Brasileira de Aviação Civil, que né, regula essa regula, atividade, que né? regula a parte de habilitações, né, que fala É, sobre a parte de habilitações em geral, tá, na aviação brasileira. Para o certificado de piloto aerodesportivo, são 30 horas 30 práticas, horas. tá? Só que isso é o mínimo que o regulamento exige. Tem Isso não quer muita dizer que gente que ele acha que a receita de bolo é 30 horas eu estou pronto, tantos dias por semana eu vou, em menos de um mês eu sou piloto. não é bem Não. assim. O ser humano ele é limitado, independente do tipo de atividade que ele tenha, conhecimento que ele tenha, às vezes ele não vai conseguir, e essa é a maior frustração que existe, tá? Que eu atendo pessoas de diversos segmentos aí Da aviação, da não da sociedade, aviação, da não, da sociedade. sociedade no todo, Médico, engenheiro, médico, engenheiro, pedreiro, já tive pedreiro, já dei aula para um palhaço. papalhar, que Sério, palhaçada é tudo essa? bem, ele era engenheiro de, da companhia de um Mas estado. eu falo isso porque eu tenho um curso um curso que chama Múltiplas Inteligências na Aviação. O que quer dizer é o seguinte, que o background, o passado da pessoa interfere em qualquer coisa. Então, se você é muito bem, teve uma boa formação em matemática, se você fizer engenharia, você vai se dar muito bem. Então, o background, o passado, interfere. Então, se a Sim, pessoa tem conhecimentos é, bem assim indesejáveis em vários assuntos, ele pode ter ali uma prorrogação no seu curso. sim. E a forma como eu gosto de ministrar as minhas aulas é explorando isso do aluno, né? Então, é, por exemplo, eu tive um aluno que ele correu de moto, teve equipe de corrida e tudo, e para eu entender como falar com ele, para como me comunicar de uma forma que ele entendesse aquilo que ele poderia produzir, eu comecei a ver corrida de moto. Aí eu cheguei para ele, "Pô, sabe aquela parte, você já foi instrutor também, ele vai entender. Tá ali para fazer o flare e ele não tá entendendo como tá mais, tá pouco, e até Ele, ajustar. ele transportava a experiência dele da moto para a aviação. Então, aí eu fui buscar o conhecimento Muito que bom. ele tinha para poder trazer para o voo. Aí eu disse para ele, eu falei, você já está no grid, agora para fazer a pole está faltando isso, isso, isso. Ele, jovem, eu entendi. Que E ele legal. evoluiu e nós conseguimos atingir o objetivo. Aí eu vou fazer. Isso é instrutor de voo, né? É, Isso é ser. Porque eu vou fazer outra crítica. Eu sou bem crítico na aviação. No Brasil, em geral, não existe instrutor de voo. Não existe. Existe acumulador de horas. é um degrau, Acumulador de horas. Então, infelizmente. muitos instrutores, eles estão naquela função com a finalidade de acumular horas. Tá? O que está certo, não tem nada de errado nisso. Não, Ele está pleiteando voar como piloto comercial, piloto de linha aérea, entrar em empresa aérea, nada normal. Mas poucos, né? Fui aluno, fui instrutor, poucos professores têm isso que você contou, é uma experiência muito interessante, que é uma experiência para quem quer viver a instrução, viver o aluno, a experiência do aluno. E eu gostaria tanto que a instrução no Brasil, no que se refere à aviação, fosse profissionalizada. Não é. Então a gente vê ali alunos, eu não posso acreditar que eu passei, né? Conheço muitos aeroclubes, às vezes você vê aquele garoto novo, né? Bem inexperiente para estar ali. Em todos os sentidos, experiência de de vida vida. e pedagogicamente falando, que aquele curso, outra crítica, é muita crítica, aquele curso de técnicas didáticas, nem sei o nome que eles dão, técnica de instrução, Uhum, INVA, uhum. não é o suficiente, mas esse é outro assunto para outro dia. Então, parabéns ao nosso aluno, nosso amigo Gledson, que
tem essa pegada. Agora, outra pergunta: Sim. quanto é que eu gastaria para me tornar um piloto aí? É claro que depende do número de horas, né? Se eu não for proficiente em 30 horas, teria que fazer 40 e assim por diante. Mas em média aí, quanto que eu gastaria para ser um piloto de uma aeronave esportiva? Olha, valores hoje é meio complicado devido à flutuação aí econômica, né? Por exemplo, as manutenções, as peças são em dólar. Hoje o combustível está nessa flutuação aí que nós estamos acompanhando, né? Então, de forma geral, eu passar um valor aqui, eu posso falar e eu Vai, sair dá um chute aí, daqui nós estamos em com fevereiro alguma de coisa. 2024. Tem um chute aí só. Essa foi uma pergunta que, né, quando eu indico aviação esportiva, a pessoa, mas quanto que eu vou gastar? Eu não tenho ideia, mesmo porque é muito, varia muito diante As de muitas variáveis dólares. são Mas hoje, dá um diversas. chute aí, vai. Se eu quisesse um estimado, eu tô chegando na tua escola, Gladys, eu tô aqui na escola, qual é o nome da escola mesmo? Looping, Eu tô aqui na Loop, vou dar um loop, hein? é, Eu vou dar um loop aqui. Eu quero fazer o curso. Quanto você estima que eu gastaria para fazer o curso dentro ali de um tempo que eu vou considerar normal? Uma estimativa, assim. Embora você não vá. eu não quero fugir da tua pergunta, Ela tá porém, fugindo, né? não, Tá não, dando um não. loop aqui. Porém, o que ocorre? Da mesma Você não vai se forma, comprometer com o preço, não. Fica tranquilo. não, da mesma forma, o que que acaba acontecendo? Quanto tempo eu estou formado? São duas variáveis aí que vão depender da condição do aluno, né? Então, ele fala assim, Quanto ah, tempo você mas está em quanto formado? tempo eu estou pronto? Eu sou Ah, piloto, eu estou formado, né? Então, varia de aluno para aluno. exatamente. Por exemplo, o aluno que... Vamos considerar então, vai, que no mínimo, vamos supor que o aluno seja proficiente, seja um aluno inteligente, ele tem inteligência prática, ele fez o curso teórico e fez ali as 30 horas. Assim, um estimado. É claro que essas 30 horas, Ó, para a gente não chegar, para não ficar sem resposta, né? Então, vamos lá. Vamos colocar um não valor tenha medo que você médio. não vai se comprometer. Eu até entendo que às vezes você fala, o preço do meu curso é 40, o camarada entra na justiça, você prometeu tanto. Não dá. Então, lembrando que ele não está dando o preço do curso dele. Nós estamos fazendo uma estimativa pelo número mínimo de horas, o que nem sempre é factível, dependendo da capacidade, competência, habilidade do aluno. Sabe por Ah, quê? Porque eu já tive uma situação parecida com essa. eu Um aluno sei, eu sou pegou jurista e há como três jurista, meses, assim, anteriormente, um informativo com os valores, e aí depois de 3 meses ele voltou lá, e aí chegou e falou assim, não, mas o valor é esse aqui. Aí eu cheguei e falei assim, ó, mas aqui no rodapé tá dizendo que isso é válido para... Aí ele, não, então, mas eu falei assim, olha, então vamos fazer uma você já está pergunta, começando do jeito errado. assim, se o aluno for proficiente, inteligente, com inteligência prática e conseguir cumprir o mínimo de horas, que são 30, qual seria o estimativo? Tá, então Um preço estimado. de modo geral. Então vamos supor que o valor da hora prática hoje, vamos colocar aí em torno de R$ 700, tá? A hora prática. Pode variar de acordo com o equipamento, o tipo de equipamento, então pode ser um pouco mais Tá. ou pouca coisa Uma menos que média de isso, 700 horas a tá? hora, vezes Vezes 30 30, horas, que é o mínimo que o regulamento 21 mil exige, reais. porém isso não vai dizer que ele na 30ª hora Esteja me dá proficiente. habilitação, porque quem dá habilitação é a ANAC. vinte e Então, uma horas mais o curso teórico. isso. Quanto que é o curso teórico? O curso teórico, eu tenho dois módulos, Vamos estimar, duas hein? formas de fazê-lo, tá? Então, de forma intensiva e de uma forma um pouco mais alongada aí, tá? Então, a diferença entre um e o outro aí tá em torno de R$ 1.000 de Então, um para o outro, mas o curso não é esse valor, tá? Então, hoje, no modo intensivo, está em torno de R$ 4.500. hoje, arredondando uma estimativa, só para você ter uma ideia que pode variar para mais, 25 mil reais. Uma estimativa assim, bem assim, O considerando que o problema aluno conseguiu cumprir o programa. Porque o que acontece é o seguinte: o aluno vai ter uma instrução de como fazer curva. Então, como fazer curva, um exemplo, como errou, fazer curva de grande inclinação. não está seguro. E na aula 10, estou chutando aqui, na aula 10, o que é a aula 10? A 10ª aula é a aula sobre curva. Ele não consegue Evoluir. aprender, então ele vai ter que fazer a aula 10 uma vez, Evolução. duas vezes, três vezes. Então,
chutando aqui, agora quem está fazendo o cálculo sou eu, o professor Calazan, não o dono o professor, o instrutor da LUP. Hoje, olha que é difícil alcançar essa proficiência. Eu falo que eu trabalhei muito tempo, é difícil um aluno alcançar a proficiência nos números mínimos estabelecidos pela ANAC. Chutando aí 25 a 30 mil, bem, né? É. É um chute. Mas assim, ó, por favor, depois não Ele venham não me... está se comprometendo, ninguém vai entrar na justiça e eu nego até o fim. Inclusive, até uso a inteligência Porque artificial. depois alguém compra um porquinho, É, quebra o porquinho com os 25 mil e fala assim, ó, tá não, aqui, eu quero ser piloto. é, E nós podemos vai até mudar depender de ainda a outros colocação. fatores. Quanto você vai gastar? Eu não sei. A partir de 25 mil reais. Ele está com medo, Ele mas está dizendo. fica tranquilo. Eu me responsabilizo pelo que eu estou falando mesmo, Mas porque assim, não o que eu estamos acho vendendo importante, curso. Não, eu estou apenas respondendo a pergunta de um internauta que fica difícil nós precisarmos um preço, né? É isso, fica difícil. São muitas variáveis. Então, só para você ter uma noção. o que eu acho importante é o comprometimento em fazer de forma segura e responsável esse tipo de atividade. Porque, assim, para quem quer voar no aerodesporto, é uma atividade de realização, de prazer. Então, eu não posso ter a obrigação do voo. Eu não sou profissional do voo. Quer dizer, o caso o aluno, né, que busca esse tipo de atividade. Então, ele deve ter partido aí da sua profissão e na realização, né, na possibilidade de realizar o sonho de voar, que quando mais novo, talvez ele não Não, tivesse não tido teve. essa oportunidade. Eu já dei aula para casais, já dei aula para pai e filho, e outro tipo, né, de idades de pessoas. Então, eu sempre priorizo a condição da segurança. Você precisa entender isso aqui, porque disso depende a sua vida, de quem estiver com você e de terceiros que possam nem estar pensando em voar e de repente aparece uma aeronave na frente dele. Inclusive, Então, você deve ter, eu conheço muitos pilotos de linha aérea que são pilotos aerodesportivos também, né? Você tem, sim, conheço sim, pilotos de sim. Eu Boeing, de tenho amigos que Airbus, são pilotos comandantes de linha militares, aérea eu e conheço. que voam Eu, essas é, aeronaves nessa categoria aí por inclusive, lazer. eu não lembro o nome, mas no Vale do Paraíba tinha um aeroclube lá, um aeroporto que era residencial, Hum, e lá tinha, na época, pilotos da Transbrasil, pilotos da VASP, da Varg. Eu cheguei a fazer voos, né, com eles, né? Então, tem essa aí. sim. E aqui, se encaixa também aeronaves experimentais desportivas? Então, voltando, né, na ordem, tudo era ultraleve, dentro da nova nomenclatura e para enquadrar essas aeronaves que vieram evoluindo, eles limitaram no peso e permanecendo o número de ocupantes, 2 ocupantes. Aliás, a aeronave leve esportiva recentemente, coisa agora do ano passado, é, aumentou o limite de peso máximo permitido, peso máximo de decolagem, para 1.351 quilos, se eu não me engano. Se tiver errado aí, por favor, me perdoem, porque estou falando tudo de cabeça. Não, mas sempre tem, né? Tem Ah, alguém que está assistindo e vai falar, errou na vírgula, é. errou no tempo verbal. Não estou aqui para isso, né? Mas, seguindo, então, as aeronaves experimentais esportivas, nessa atual nomenclatura, enquadra aquelas que foram construídas anteriormente ou de construção amadora, porque também é possível adquirir um kit, né, através de uma planta e as peças e montar a sua própria aeronave. Eu voei nisso, quilo Zulu Romeo, lá do meu amigo Macedo, um grande, ele foi mecânico, né? Não, ele tinha não foi mecânico não, mas ele foi militar da Força Aérea Brasileira, na área de estrutura, um camarada excepcional. Ele comprava kit e eu vi ele montar Montava. e voei com ele várias aeronaves, tá? Eu lembro que uma das materiais, o Quilo Zulu Romeo, não lembro o tipo, KR2, Sim, sim, o KR2, eu voei de KR2, vários voos com ele. E eu vi ele montar É incrível isso, né? Você monta o kit, né? E parece, não tem nada a ver com como chama aqueles, Lego. nada a ver com Lego, é uma Não. coisa. A gente está falando aqui, cuidado, a gente está saindo da aviação comercial. E você pode falar, é a aviação amadora. Não tem amadorismo aqui, hein? Daqui a pouco a gente Não vai é falar, para ter, né? a gente vai Não é falar em para ter. segurança de voo, mas não é esse amadorismo que muitas pessoas possam achar, não. Ok? E essa aqui? Tá, deixa eu só Voltar? concluir um pouquinho ali que ficou Opa! faltando
acho que alguns detalhes, mas a aeronave, então, experimental desportiva, aquelas que foram construídas anteriormente a esta atual regra, né, do peso máximo de 600 quilos, aeronave leve esportiva, ela, então, com o peso máximo de 750 quilos, aquelas aeronaves que já existiam, ou aeronaves com a ideia, né, de construção amadora, através de kit, né, e de um projeto aonde o interessado ele precisa. Eu recomendo fortemente que entre em contato, veja no site da Nike os requisitos, existem Você algumas daria essa informação se alguém precisasse? Essa consultoria? até posso, caso tenha interesse, até posso orientar de alguma forma, sim, tá? Mas eu não sou engenheiro aeronáutico, mas Mas, precisa ter a mas orientação de um engenheiro e aeronáutico você durante indicaria? todo o processo, Isso que é importante, tá? tá? Isso a gente Precisa ter não um está quadro falando aí de segurança de voo, mas essa aviação não é aviação de fundo de quintal. de forma alguma. Então, alguém fala, aviação experimental, que não sei o quê, tem aquela expressão, né? Voo por conta, né? Vou por conta e Por conta e risco, risco. Calma, pessoal. Esse tipo de aviação não passa pelo mesmo processo de uma aviação convencional, ok? Mas isso não quer dizer que não tenha um processo, como o Gladys está ouvindo, está dizendo, passa, um engenheiro tem que assinar. Então, não é uma coisa largada. Não é e não pode ser. Então, eu preciso enfatizar isso. A aviação, que eu chamo de experimental, muitas pessoas chamam de aviação amadora, cuidado, ela é regulamentada e é fiscalizada. Pode ser que alguém não percorra, não cumpra os requisitos. Aí é outro problema. Mas, então, vamos dizer aqui, ainda que ela não tenha percorrido um procedimento como um Seneca, por exemplo, uma outra aeronave. passou por um processo de homologação, Isso, né? isso. Isso não quer dizer que ela foi. Vem cá, Não, com o kit da Lego aí, traz dos Estados Unidos, monta, agora sai voando. Não é assim. não é isso. Isso precisa ser bem. Tem que estar muito claro, porque tem muita gente que confunde quando fala assim, aviação experimental, eu estou experimentando o equipamento. Então é Parece um um negócio de voo, erro e tentativa por erro, é né? sempre Erro um e voo, acerto. é sempre um voo de teste, e não é isso. É um termo internacional também, né? Porque atende alguns padrões da ICAO, né? Você vê aeronaves em outros países que atendem às mesmas normas, só que cada país tem a sua agência, tem o seu órgão regulador que define, né? Quais são esses parâmetros aí, mas eles acabam sendo convergentes nessas nacionalidades aí, tá? Então, o engenheiro, ele não só assina, porém ele Se, respon se acompanha todo o responsabiliza. processo, né? Então, eu já atuei na construção civil, na área de incorporação imobiliária, eu sei como é que funciona. Às vezes o cara fala assim, não, pega lá uma casa lá do condomínio, não, assina. Aí fala, opa, peraí, não Uma é vez, bem assim. uma vez aconteceu comigo, um camarada chegou. Cara, às vezes você conhece algum engenheiro aeronáutico? Não, eu queria que ele assinasse um. Uhum. Olha só, isso aconteceu. Eu queria que ele assinasse um avião aí. Esses. Não, não, você tem que. Não, não precisa. Não, cara, não precisa ver, não. É só assinar. Não sei. Eu falei, não, eu, Não eu, funciona eu assim. não apresentei, nem quis saber do assunto. Mas se tiver um engenheiro que faça isso, aí já entra na outra área que é responsabilidade jurídica. Exato. Mas isso não pode ocorrer na aviação. Então, eu preciso enfatizar que a aviação experimental, aerodesportiva, não é uma aviação largada, tá? Sem responsabilidade. Podemos passar para o próximo tópico? Eu acho que sim. Caso Apesar surja que alguma dúvida, alguém quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição aí também para poder respondê-los, os por contatos favor. deles estão aí, depois você manda a mídia para mim. E, ó, Sim, sim. você mídia, você tem o quê? Instagram? Você Eu tem não sou muito Face? O atuante. teu telefone é suficiente? É. Tá, Se for de forma profissional, o WhatsApp é mais que suficiente aí. tá. Aí faz contato com ele. Ultraleves motorizado. É a cadeira voadora? Então, É, porque eu me lembro que quando eu cheguei a voar muito de ultraleve, né? Conforme aquilo eu mostrei. Mas na época que eu voava, de carona, tá? Eu não sou piloto de ultraleve.
Mas na época que eu voava, voei muito, né? Fui piloto de avião, mas de ultraleve não. Sabe que coisa interessante? Você vai voar de avião carenado ou não sei, cara? Tinha essa expressão, né? Ou seja, Carenado ou que era não, o fechado, né? Que era isso, parecia um aviãozinho. E tinha Uhum, aquele aberto, né? sim. Você tem que ter cuidado para não levar uma besorrada nos olhos, né? Porque assim, a regra exige que utilize-se ou que venha, né, a utilizar proteções. Então, por exemplo, a aeronave é aberta, né, não tem uma estrutura que proteja os ocupantes. É obrigatório o uso de Capacete e a capacete, viseira. viseira, óculos, o tipo específico para aquela atividade, né? No caso do trike que Eu nós vi vimos na gente voando imagem. sem isso e o cara chorava em voo, né? Porque Sim, a sim, lágrima, né? porque a velocidade, a pressão do ar ali, né, acaba fazendo com que ele tenha esse incômodo, né, com a visão. E por um outro lado, quando a aeronave, por exemplo, que está sobrevoando sobre água, né, se for uma distância maior do que a razão de planeio, né, que é o alcance dela, caso ele Entre reduza o pane. motor, perca o motor ali, né, a potência, ele consiga alcançar a terra. É obrigatório, segundo o regulamento, o uso de colete, Ah, é? independente do tipo de aeronave. Eu Hum. não é minha área, tá? Mas, por exemplo, existem aeronaves comerciais, né, de linha aérea aí, Como chama aquela que expressão quando quando voa no mar? É então maritizado? é Não, exatamente tem o uma termo, expressão. Esqueci, acho tem que um termo. eu Não é acho que maritizado. não Desculpa é. aí. Eu também tô Mas na dúvida quanto ao eu falo termo, isso mas é isso mesmo. eu falo isso como quando era controlador de voo, nós fizemos não lembro, um Airbus ou um Boeing, para fazer uma espera sobre o mar. Uhum. E o E a piloto se aeronave não negou, era. o piloto se negou, ele usou o termo, é tão simples. Não, eu não sou Essa maritimado. aeronave não é homologada Aí para ele não aceitou a espera que nós, naquela posição. naquela posição, porque se a É, aeronave viesse a falhar, ele ele não não ia tinha alcançar. condições de pousar no mar, tipo o Rio Hudson lá. E Isso. isso também é para Então, são coisas que são exigências do. maritimado. Nossa, que Eu acho que expressão. é Se não maritizado. for É, maritizado, quem vocês souber, por favor, coloque aí. coloquem aí no É, nosso comentário e não critique a gente que nós erra, né? Nós às vezes, nós falha. só erra, como que é que dizem? Só quebra prato quem lava a louça, né? Mas eu Então, esqueci esse termo, a gente usava tanto, eu não sou maritizado, eu esqueci. agora Desculpa aí eu o também pessoal do tô. Airbus, o pessoal do O Boeing, pessoal do nós falha também, não 787. esquece, ainda mais eu, cabelo branco, né? A idade Mas vai fazer a gente esquecer. vamos falar da parte aí Maritimar, do. acho que é maritimado, mas se não for também, ele tinha que estar preparado para fazer o pouso no mar. Isso. É isto. Mas sobre os ultraleves motorizados, foi a forma, né, que usaram para voltar aquele conceito inicial do ultraleve, porque os materiais foram evoluindo, as aeronaves hoje fala assim, é uma aeronave leve esportiva, o antigo ultraleve avançado, né, que eles falaram, mas com performance maior de avião, maior do que avião. O exemplo falado aqui hoje também, né, de uma aeronave tida como experimental, mas conseguindo ter A alcance e velocidade performance. muito maior do que aviões Inclusive, homologados. eu ouvi dizer que tem muitos Isso tem empresários planos. que tinham aviões regulamentados, homologados, estão abrindo mão e pegando, comprando, adquirindo aeronaves experimentais para desenvolver ali o seu deslocamento. É Sim. verdade isso? É para uso próprio. Para uso próprio, sem fins comerciais. Sem fins Exatamente. Então, comerciais. porque o regulamento não Isso, permite. para fins. Porém, Então eu para tenho um uso Seneca, próprio. uma outra aeronave, é isso. Eu ouvi dizer que isso está acontecendo por várias razões, né? É mais fácil, menos fiscalizado. Quando eu falo menos fiscalizado, cuidado, é que não passa pelo mesmo processo de fiscalização de uma aeronave homologada. Mas E assim, acaba sendo mais barato, é isso? é porque o Embora custo de em homologação, nada afeta a o segurança. custo de homologação inviabiliza a comercialização e o desenvolvimento desses tipos de materiais, né? Então, torna-se muito caro. E aí ele fala, pô, eu vou comprar uma aeronave que não é homologada, com um custo similar a uma homologada, eu vou para uma homologada que é pouquinho coisa mais cara, né? Eu vou ter que investir um pouco mais de dinheiro, porém eu tenho a segurança de uma homologação. Quer dizer, eu tenho um órgão que foi lá e carimbou e disse, olha, isso aqui atende a todos os requisitos de aeronavegabilidade. A outra não teve um órgão que foi lá e certificou, mas teve um engenheiro aeronáutico que acompanhou todo o processo. As peças utilizadas para a construção daquele tipo de equipamento são peças com finalidade aeronáutica, né, para poder Hum, atender. Então, hum. eu
gosto e desde de sempre eu atuo com esse tipo de equipamento. Agora, vamos falar aqui dos ultraleves motorizados, que hoje, conforme a regulamentação em vigor, né, que é o RBAC 103, então, Regulamentação Brasileira de Aviação Civil 103, que limita ao peso vazio, quer dizer, a aeronave encostada ali, né, sem o combustível Combustível, sem o necessário do pessoal, voo, sem o... sem piloto, sem nada. A aeronave parada ali, com peso até 200 quilos, se enquadra nessa categoria. Então, o que que isso vai acontecer, né? Para que o piloto voe esse tipo de aeronave, a ANAC, conforme está lá no próprio site da ANAC, quem tiver dúvida, por favor, dê uma procurada lá, né? E dá uma olhada lá no site. Diz que recomenda que busquem instituições, associações que reconhecidas no mercado para que possam se habilitar. Então, estas associações, no exemplo Tem conhecida, competência para isso. é, por exemplo, a ABU, que é a associação, que era a Associação Brasileira Brasileiro de de ultraleves, Ultraleves, mas hoje de aeronaves leves, mudaram, mas você, permaneceu o nome. o nome, né? E é uma dessas associações. Aí Tem mais? tem outras que agora de Então, cabeça nesse acabam não caso, lembrando, a própria associação, poderá indicar aonde. e ela é, também homologa o piloto, é isso? Então, ela tem lá Habilita, né? credenciadas Habilita. escolas, né, através do RBAC 183, se eu não me engano, que fala sobre essa parte de associações, e ela vai indicar, né, quem tiver interesse em voar aeronaves conforme essa categoria. Mas a ANAC, ela pede um cadastro, porém ela não emite uma habilitação para esse tipo de voo. Da mesma forma que ela Ele faz não é um habilitado, registro dos tá? equipamentos, Então, o piloto não é porém, habilitado nesse caso. então, Ele ele tem tem um. um. É coisa de Brasil, desculpa, deixa quieto. Concordo Coisa plenamente. de brasileiro, mas Concordo eu não plenamente. sou o profissional mais adequado para fazer crítica em relação a isso. Só fiquei com uma dúvida aí, mas Eu, eu, pô, eu, a gente eu- faz um outro podcast para tratar desse assunto. Uma dúvida sem que eu dúvida, fiquei aí. sem Então, dúvida. a ANAC não habilita e bom, deixa quieto, né? Vocês sentiram meu drama? É uma dúvida, tá? Aqui eu não faço crítica, aqui eu vou pesquisar melhor para tirar essa dúvida. Então, a Sim, ANAC não habilita, mas ela, credencia uma associação né? ela Inclusive pede um cadastro pede um cadastro. do esportista, né? No Hum. caso, né? Que vai fazer esse tipo de Nós voo. citamos aqui a Bull, nada, Não, não, nenhuma não. crítica a Bull. Não Aliás, estou falando, a não tô existência falando da Bull, dela, não, hein? Estou falando eu não faço crítica, eu lanço uma dúvida, entendeu? Sobre o sistema. Eu fiquei com essa dúvida, depois eu vou estudar um outro podcast, a gente pode até a conversar gente sobre pode isso. Então, falar direto não sobre há isso. crítica em relação a esse assunto. Eu acabei de ter uma dúvida. E parabéns à Bu, que está envolvida nesse assunto. Inclusive, já tive contato com profissionais da Bu, pelo que eu percebi, autoprofissionalismo. Então, Sim, nenhuma sim, sim. crítica à Bu, muito pelo contrário, eu recomendo que vocês façam contato para que isso aqui seja melhor esclarecido. Não é em relação à Bu, mas é em relação ao sistema. Eu gostaria de entender isso melhor. Fiquei com uma dúvida, mas Que assim, não é hoje. Nosso podcast está caminhando para o final. Não é hoje que a gente vai discernir e aqui. se não fosse a BU, talvez esse tipo de habilitação ou esse tipo de voo nem existiria, tá? Então também não tenho nada contra. Aliás, Parabéns à Bu. é, isso democratiza, né? Sim. Dá acesso e que a gente estava falando de valores aqui, né? Mas até aquela pessoa que talvez tenha o sonho de voar, que eu me lembrei de um caso aqui, mas não vai dar tempo da gente falar, mas eu tive um aluno que ele tinha uma aeronave que ele montou por conta dele, já faz muito tempo, ó, na rodovia que hoje é Ayrton Senna, mas era a Trabalhadores, na obra da Trabalhadores Me ele lembro. fez isso, então faz bastante tempo. E ele usava um Década de, galão de de 90 isso. ele usava um galão de amaciante como tanque de combustível e ele montou uma trapezonga lá e saiu do chão, sem conhecimento nenhum. E depois ele falou, tá, e agora como é que pousa? Né? É. Mas essa era a realização do sonho dele. Acabou se
tomando uns arranhõezinhos e tal, e a história é meio longa, mas depois ele nos procurou muitos anos depois, para poder aprender da forma correta, do jeito certo, seguro e responsável na operação, né? Beleza. Que esse é o objetivo. Falamos já de cursos, Sim. valores, e agora segurança em voo. Eu vou fazer, nós estamos caminhando para o final, mas eu vou fazer uma crítica aqui. Inclusive, nós estamos indo para cá, viemos juntos, e uma determinada pessoa uma vez nos criticou quando nós estávamos falando da aviação experimental. E uma coisa eu posso assegurar, que a aviação experimental não é insegura. A aviação experimental é segura. O avião, as aeronaves são seguras. O que pode ser inseguro é a operação. Então, eu me lembro de um profissional lá no Vale do Paraíba que ele comprava avião e fazia. Ele comprou ultraleve, trike, né? Eu falei trike, né? Trike. Trike, e outros aviões, ultraleve, quando ele era um empresário muito bem sucedido na área dele, no ramo dele, e aí ele se aventurou na aviação. Ele sofreu um acidente muito grave, teve fratura exposta, ficou muito tempo hospitalizado, voltou a fazer besteira e acabou morrendo. Mas e eu conversava com ele, falando de tal, não faz isso, tanto que nós, né? Então eu tenho para mim que uma das perguntas que as pessoas nos fazem é essa: é segura? Eu não tenho a menor dúvida que é segura. O que pode ser inseguro é a operação. Pessoas que não têm uma boa formação, que não fazem, não seguem a regulamentação, não se submete à fiscalização. Essa é a minha percepção. E eu falo isso porque eu já voei, repito, não como piloto, mas voei muito e acompanhei muito a aviação geral, aviação de ultraleve, né? Voei de trike, ultraleve carenado, ultraleve não carenado. Não sou piloto acrobata, mas já fiz voo de acrobacia. E a minha percepção é essa: é uma aviação segura. É isso, Gledson? Quando a gente fala em aviação segura, a gente, dentro do que eu estou acostumado e do que eu pratico, tá? Então, é possível afirmar que é segura. Porém, se a gente olhar aí no YouTube aí, ver, existem coisas que eu, sinceramente, até estava conversando com um São aluno verdadeiros crimes, né? recentemente, eu não consigo, às vezes, ver até o término do vídeo. Eu tô olhando e falo, não, isso aqui não dá. Entendeu? Porque tem gente que faz questão, parece que brinca de roleta russa. Fala assim, E em não que dá para momento. brincar com a E aviação, né? não dá, não Que, tem eu falo, como. se você morrer, você pagou por um preço que você, né, por um erro seu. O problema é matar os outros, né? Matar o passageiro ou cair em cima da cabeça de alguém. Então, quando eu vejo o piloto fazendo essa besteira, morreu por si próprio, pagou um erro, na minha opinião, muito caro, não precisava pagar um erro tão caro assim pela morte, mas ainda foi um erro que ele deu causa em relação à vida dele. O problema é quando mata os outros. Não, eu entendo da seguinte forma: por mais a pessoa goste de emoção, aventura, voar não é isso, tá? Então Boa colocação. precisa ter conhecimento técnico, É uma ciência. buscar ter o treinamento adequado para que não venha incorrer no erro. Agora, tem gente que acha que, poxa, não, voar é aventura e esse já está Não fazendo é da forma aventura, errada, no é lugar errado. ciência. Não é aventura, é Porque ciência. pior, concordo plenamente. Pior é que, assim, eu sou sozinho no mundo. Mas tem alguém que tem apreço, que goste dessa pessoa, que, devido ao erro que essa pessoa cometeu, alguém vai sentir isso. Então, a segurança do voo ela é fundamental para que a gente possa manter essa atividade segura, prazerosa e com responsabilidade, que isso é o que muita gente não entende. Qualquer atividade existe risco, só que o risco ele é administrável. A gente Você consegue pode mitigar as possibilidades, até né, evitar, né? Nesse para voo que eu evitar falei isso aí. desse empresário que morreu, nesse acidente, antes dele morrer, ele estava voando no aeroclube, não homologado, não tinha ninguém, tava, nem a administração. Aí foi ele e um colega dele voar. Aí ele estava voando, foi quando ele se acidentou, né, seriamente. Aí o cara falou: e aquela nuvem preta lá? Ah, não sei, é perigoso? Não é? É perigoso, não é perigoso. Era um CB. E ele entrou no CB. É. E entrou numa
numa formação de eucaliptos. E só não morreu, inclusive ele caiu onde tinha lá uma cultura de abelha. Hum, E ele deu maior sorte, porque ele caiu, ele desmaiou, tá? choque Ele anafilático. desmaiou e foi achado lá, achado desmaiado, totalmente inconsciente, e deu maior sorte. Mas por quê? Aquela nuvem preta, não sei, deve ser perigosa, era um CB, é uma nuvem altamente perigosa. Então, é isso aí. Então, é seguro aviação aerodesportiva experimental ultraleve? É seguro? Eu acredito E que eu, não- sim, eu, da não- forma eu não correta, tenho a menor não dúvida. de qualquer Na jeito, realidade, ou inseguro, até Airbus é inseguro, né? Boeing é inseguro, né? assim, eu acho que existe risco, como viver existe risco, né? Hum, E Sim. aí no mundo animal, alguém é presa e o outro vai ser o caçador. E a gente precisa buscar entender isso para poder continuar realizando o sonho de voar de forma segura e responsável. A aerodesportiva, a aviação aerodesportiva não é insegura. O que pode ser inseguro é a operação. Ok? Exato. E assim nós estamos caminhando para o nosso final. Gladson, tá? Tá aí os contatos. Se você quiser fazer contato com ele em relação. Não faz comigo, tá? O especialista aqui é ele nessa área de aviação experimental desportiva, não sou eu, tá? É o Gladson que é o especialista nesta área aqui. Também é perito no nosso canal, no nosso site. Ele estará lá como um dos peritos. Caso você precise de uma consultoria, uma assessoria na aviação, instrução, tudo que se refere à aviação experimental, procura o Gladson. Quer comprar o avião? Que tipo de avião? É ele aqui. Quer fazer instrução? Que tipo de instrução? O que você recomenda? É o Gladson aqui que vai dar essa informação. Vai estar no nosso canal do YouTube, desculpa, no nosso site, como um dos peritos aeronáuticos. E você, por favor, comente aí faça a sua pergunta e faça um comentário aí, ative o sininho para que você receba outros, né, vídeos sobre esses e outros assuntos. Gredson, para acabar, fala aí para nós aí, lê para nós aí, por gentileza. Só um instantinho. Nós temos muito assunto ainda para Ah, falar, então a gente é que tá meio que acabando, foi. Resumindo, resumindo muito aqui, mas eu espero, claro, se eu for convidado, com prazer. retornar aqui para a gente esmiuçar em alguns detalhes aí, porque só voltando a falar da parte de segurança operacional, eu estou fazendo um estudo aí e 35% dos acidentes na aviação geral são oriundos de fator humano. E muita gente Não é o avião, é a não é o pessoa. avião. Os últimos acidentes que têm ocorrido aí, tá todo mundo falando de parte técnica, isso, mas o fator humano é fundamental nisso aí. Tá? Inclusive, nós vamos trazer uma psicóloga da aviação para tratar desse assunto em outro podcast. Vamos que a gente precisa falar. Só segurança voo. A comunidade aeronáutica aí tem sofrido bastante com isso e a gente precisa de alguma forma contribuir e ajudar. Muita gente, desculpa falar correndo, mas muita gente tem falado aí que, não, a parte técnica, o treinamento, mas o fator humano ele é fundamental nesse resultado, tá, gente? Aguarde, psicólogos da aviação conosco em uma outra atividade. Sem dúvida. Então, a sua altitude define a sua atitude, define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Nesse caso, estude com ele. Se tratando de aviação experimental, não é com Calazans, é com o Tá, professor Gladson Carneiro. Gladson, muito obrigado. Tá? Para mim foi um eu que prazer agradeço. tê-los a bordo. Quero agradecer mais uma vez a Thaís aqui do TEIA da Lapa, São Paulo, capital, a de Sampa. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. De bom.